dar início à nossa reunião de hoje. Hoje nós estamos na sala aqui. Nós estamos aqui na sala do passe, porque lá fora a chuva está muito forte e está dando muito barulho. E aqui já faz menos barulho, está bem legal aqui dentro. Então, gente, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e vamos mentalizar Jesus nos nossos corações com muita gratidão a Ele, serenando os nossos pensamentos, serenando os nossos sentimentos. Vamos todos mentalizar aquela figura amada do Cristo de Deus, para que possamos harmonizar com Ele, possamos mentalizar toda a divindade e junto com essa divindade vamos entrar nessa sintonia também com o outro Cristo. Graças a Deus, pedimos, Senhor Jesus, as bênçãos para todos nós que estamos aqui encarnados, desencarnados, que estão presentes aqui fisicamente por Pai, os que estão de forma à distância pelo aplicativo, nos seus lares. Pedimos que as bênçãos do Cristo possam derramar sobre cada um, que os emissários de Jesus possam estar em cada lar, fazendo toda a sintonia, fazendo higienização em cada lar, encaminhando aqueles irmãos sofredores, aqueles espíritos que muitas vezes não sentiam, que eles possam ser encaminhados para as escolas espirituais e que todos os nossos irmãos encarnados também sejam abençoados. E que a luz do Cristo seja derramada sobre nós, sobre aqueles irmãos desencarnados que estão aqui também, sejam eles encaminhados e tratados. Que a equipe espiritual que dirige esta casa possa encaminhar cada um desses irmãos, nos abençoando. Que a paz do Cristo esteja com todos nós, nos abençoando, e que assim seja. Graças a Deus. Hoje, então, nós vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho. E o capítulo 2, ele tem um título, né? Meu reino não é deste mundo. Mas podemos começar a pensar, gente, quando Jesus falou meu reino não é deste mundo, pensar, sabe por que ele disse isso? Na verdade, é porque as pessoas esperavam Jesus como se fosse o rei da terra. Como se fosse igual o César, que se fosse disputar com o César, espada, nas guerras, né, com espada, por exemplo, matando, guerras sanguinolentas, né, com derramamento de sangue. Então eles esperavam, mesmo os próprios apóstolos, muitos dos apóstolos, esperavam um rei que comandasse a terra, comandasse o governo da terra, né, governasse Israel, e de Israel também a supremacia fosse sobre Roma, que ele mandasse em Roma e que fosse um peso muito forte da espada e do dinheiro, do poder das tropas, das armas e do dinheiro. Esperavam isso. Então, as pessoas que seguiam Jesus, uma grande parte daquela multidão, esperavam um rei que fosse assim. E isso desde o passado, porque se formos analisar as profecias, nas profecias, seja bem-vindo, Cristo, nas profecias já falamos de Jesus, do Cristo, mas eles já achavam que o povo de Israel esperava esse governador, que governava a terra, né? Governava o mundo, mas no sentido material. Então, quando Jesus estava frente a Pilatos, aqui fala assim, Pilatos, tornando entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe, o apóstolo chamou Jesus, mandou que trouxesse Jesus na presença dele, e ele perguntou, tu és rei dos judeus?
Aí ele diz: o meu reino não é aqui. O meu reino não é deste mundo. Então, e ele fala assim, porque se meu reino fosse daqui, as pessoas estariam do meu lado, não estariam contra mim nesse momento. Então, Pilatos, como ele falou, se meu reino não é deste mundo, pressupôs que ele era rei, então, né? Aí Pilatos foi confirmar com ele ainda. Aí ele diz, então, tu és rei? Aí Jesus diz, tu dizes, sou rei. Aí ele mostra para que seja rei, só que não é o rei deste mundo. Então ele quer mostrar para nós que o governo dele não é um governo igual ao rei material. Não é o reinado igual o presidente da Rússia, que governa a Rússia. Não é como o presidente da República do Brasil, que governa o Brasil. Porque o reino dele é espiritual. E ele quer mostrar para nós que a questão do futuro. Aqui no próprio Evangelho, ele, no capítulo seguinte, ele fala da vida futura, que mostra que o reino de Deus, ele não prevalece na do planeta hoje. Mas daqui a um tempo, vai prevalecer sim. Então, hoje, o Jesus é governador do planeta? É. Nós sabemos, nós aprendemos com o Emmanuel, lá no livro Caminho da Luz, que Jesus nem só governador, como ele foi o diretor da fundação do planeta. Ele fundou o planeta, a mandado de Deus, e ele, junto com toda uma equipe espiritual para formar o planeta, e ele governa esse planeta desde sua fundação há alguns bilhões de anos atrás. Ele já governa. Só que o governo dele não é esse governo material, é o governo espiritual. É o governo da vida espiritual, não o governo material. Ou seja, ele governa, mas ele não tem ele não entrega as forças brutas para nos governar. Ele nos dá a liberdade de caminhar. Né? Então, essa terra ela vem ao longo do tempo, desde os primórdios dela, possivelmente a ciência mostra que a Terra, possivelmente em torno de 1 milhão de anos atrás, que começou a surgir os primeiros homens, primeiras raça humana, mas ainda não era um homem muito primitivo, e por volta de uns 15 mil anos, 20 mil anos atrás, começou a vir a raça que é chamada de raça adâmica, a raça que veio de Catela, e que a Terra começou a ganhar os homens começou a ganhar muito mais inteligência, mais intelectualidade, e possivelmente alguns bastante mais amor. Então, a partir disso aí, a Terra crescendo. Quando chegou 2000, primeiro Jesus manda os profetas, né, para nos ajudar. Depois ele manda Moisés, ele manda os filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, para trazer a compreensão da vida para nós. Depois, 2000 anos atrás, ele mesmo se prontifica, ele vir. Ele trouxe amor, para trazer intelectualidade e para trazer essa compreensão mais dura como Moisés trouxe, ele já mandou o profeta, mandou Moisés, mandou os filósofos, mas quando foi para trazer o amor, foi ele. Ele mesmo fortificou a vida e de forma mais material, né? Que é uma questão bastante grande, como é o corpo de Jesus, né? Mas de alguma forma, ele veio na forma material. Se ele tinha um corpo sem material ou material completo, então há muitas discussões, mas de alguma forma ele veio de forma material para nós. Veio nos exemplificar o amor. Então veio Jesus e trouxe para a gente, quando Moisés trouxe a lei
do olho por olho, dente por dente, dente por dente, olho por olho, as duas coisas, que aquele que praticar um mal com a mão, que a mão fosse cortada, Jesus veio trazer o amor. Veio mostrar para nós a importância do amor. Então, o amor veio trazido pelo Cristo. Enquanto os profetas e o próprio Moisés trouxe que Deus era um homem, era um ser assim, que tratava a gente puramente, né, castigo, tudo, ser violento, Jesus mostrou para a gente que Deus é amor, que Deus é Pai. E é um Pai bondoso, não é qualquer Pai. É um Pai com todo amor no coração. Isso é a figura que Moisés, que Jesus nos trouxe. Então, quando se fala, ele é a realeza do Cristo. Como seria a realeza dele? Então, tu és rei, sim. Da mesma forma que tinha os reis da terra, ele também é rei, que comanda. Porque o rei comanda. E ele veio comandar todos os destinos da terra. Então, quando se fala assim, todas as rédeas do progresso terrestre, toda a caminhada da terra tem um ser que domina e que está segurando o leme e não deixa sair do rumo. É ele que não deixa sair do rumo. Então, por mais que a gente pense, tem dificuldade, muitas guerras, mas por quê? Porque pela lei de Deus há o livre-arbítrio. Então, Deus não proíbe o homem de fazer nada. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Podemos. Mas seremos responsabilizados. Por isso ainda está havendo muitas guerras, né? Está havendo muitas guerras. E agora, ainda mais agora nessa transição planetária, muitas guerras. E Jesus perdeu o controle? Não. Ele está deixando o homem a sua liberdade. Agora, chega um momento que o homem que o homem vai parar de praticar guerra. Por quê? Porque a terra vai ser melhorada. Os piores não vão poder reencarnar mais. Então, quem faz guerra, quem procura fomentar uma guerra, esses espíritos não terão condições de habitar a terra mais. Então, daqui a alguns séculos, não haverá mais guerra. Porque o reino de Deus vai ser implantado também na terra. É o futuro, né? Então, esse é o futuro. Porque à medida que a terra caminhar para o planeta de regeneração, então ela vai mudar o seu tom vibratório. Então a vibração da terra será melhorada. Então, existe realeza celeste, que Jesus ele demonstra a realeza celeste. E mostra aqui no Evangelho também, quando o caso de uma rainha. E essa rainha, ela conta, né, em espírito, né, depois que ela desencarnou, no meio das obras de Kardec, então ela psicografa lá, né, e conta a sua situação. Então, ela era uma rainha que tinha todo o poder aqui na Terra, e ela achava, como os outros reis também acham, que eles são os prediletos de Deus. Isso, desde a antiga Roma, tinha essa crença que os reis, a classe nobre, os poderosos, tinham a preferência de Deus. Então, Deus os preferia. Então, os reis acreditavam também na vida espiritual. Pensavam assim, como eles eram filhos de Deus, então, quando eles encarnassem, eles iam para o céu. E com isso, eles se achavam o máximo. Então, ela conta que quando na Terra, no seu reinado, ela fez muita gente, ela perturbou muita gente, ela injuriou muita gente, ela tratou pessoas de qualquer forma. Só quando ela chega no plano espiritual, ela fala o seguinte: eu encontrei com pessoas que eram meus súditos e eu os humilhei na terra,
Quando chegando lá, chegando aqui, no caso, ela estava no plano espiritual, quando chegando do outro lado do plano, ela percebeu que aqueles e muitos daqueles irmãozinhos que ela ofendeu, que ela humilhou, achavam que ele não tinha valor nenhum, estava muito, mas muito além dela, cheia de luz, e ela cheia de trevas. Ou seja, ela teve uma realeza na terra, mas no plano espiritual a realeza se mede pelo amor. Então a vida espiritual se mede por quem amou muito. Por isso, quando as obras do Inácio mostra a chegada de Chico Xavier no plano espiritual. Não quer dizer que ele é divino, mas o espírito já bem, muito mais bonito que nós. É bem mesmo, mas muito mesmo. Então, quando chega lá, ele presencia isso quando Inácio presencia quando quando o Chico estava no colo da sua mãe, que também já havia desencarnado, ele apenas com o seu perispírito, né? Espírito, sem corpo material, estava lá, de repente veio uma luz nos braços que eles entenderam que era de Jesus, que o abraçou e o levou para esferas muito iluminadas. Por que disso? Porque ele teve amor, ele tem amor. E a nossa majestade do plano espiritual, a nossa realeza, é pelo amor, pela caridade, pelo perdão. Vamos amar, que nós atingiremos uma realeza. Então, a realeza da Terra não tem valor, é só enquanto está aqui. E quando passa dessa para outra, para o outro plano espiritual, se perde constantemente. Por isso Jesus falou, meu reino não é deste mundo. E até hoje, as pessoas ainda aqui na Terra estão imaginando que Deus apoia essa realeza material, esse poder material. Então as pessoas se envolvem com a crença religiosa, buscando dinheiro, buscando poder, e acha que Deus, como Deus está do lado deles, então eles vão conseguir ficar ricos de dinheiro, ricos de poder. Ainda estão pensando nisso. Imaginemos, passado 2000 anos depois da vida de Jesus, os seres humanos da Terra ainda não entenderam ele. Então, na época, não entendemos. E depois de 2000 anos, não estamos entendendo ainda Jesus. Estamos imaginando Jesus, imaginando Deus, nas coisas materiais, não no plano, não no espiritual. Entendendo o reinado do Cristo como se fosse reinado de poder material. Não imaginamos que o reinado é amor. Não esquecemos que a pessoa que pobrezinha, às vezes com problemas cerebrais, tem dificuldade até para falar ou para caminhar, muitas vezes está muito na nossa frente. Desencarnar Maurício e uma pessoa dessa, muitas vezes, quando chego lá, o encontro cheio de luz e eu entrego, porque eu não estou acreditando que ele é também o irmão que Deus colocou no nosso caminho. Então é muito importante nós pensarmos, analisarmos o ensinamento do Cristo, que é por meio desse ensinamento que nós vamos caminhando. Então Jesus, como nós já falamos, Jesus é o caminho, né? E nós já estamos lembrando, por que Jesus é o caminho? Ele é o caminho porque ele
sabe da direção, porque já passou por isso. Jesus já vivenciou toda a trajetória. Ele caminhou, ele nasceu alguns bilhões, trilhões de anos, não sabemos, antes, e criado simples como nós também, ele evoluiu, ele cresceu. E nós estamos nessa trajetória ainda para crescer também. Estamos buscando. E ele, como ele passou por toda a caminhada, desde todo o começo do seu aprendizado, até se iluminar e aprender todas as ciências física, química, biologia, matemática, sociologia, filosofia, todas as ciências, antropologia, ele aprendeu isso no máximo, tudo. Mas mais do que isso, ele desenvolveu a condição plena do amor. Por isso, ele é Cristo. E nós estamos ainda nos arrastando, porque não chegamos lá ainda, mas vamos chegar. Porque Deus não criou nem os seus filhos para se perder. E nós temos um ser que está do nosso lado, que é o próprio Cristo de Deus. Nosso Pai Celeste, o meio do Cristo de Deus, nos ajudando, nos amparando, nos encaminhando, estão trazendo o amor para a nossa vida. Então, à medida que nós formos trabalhando a nossa reforma interior, à medida que nós pudermos trabalharmos o nosso crescimento espiritual, tentar enxergar o próximo por meio do perdão, não esquecendo de nos perdoar. Lembremos que o auto-perdão é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Porque se eu não tenho condição de me perdoar, eu não posso perdoar o meu semelhante. Se eu não aprendi a me amar, como eu posso amar o meu semelhante? Por isso é importante começar de nós. Nós temos que nos respeitar, aprender a nos respeitar, aprender a nos perdoar, saber que todos nós erramos, mas o importante é não persistir no erro. Jesus, por exemplo, ele não condenou a pessoa errada, mas ele falou, não peques mais como aquela mulher adulta. Quando ele perguntou, aqueles que te condenaram, foi embora, não te condenaram? Ela, sim, Senhor, foram. Aí ele falou assim, também eu não te condeno, vai e não tornes a pecar, ou seja, corrija-se. Então nós podemos perdoar nesse sentido. Errar todos nós erramos. Mas é importante que a gente trabalhe em busca de errar menos. Trabalhar pela nossa evolução, trabalhar pelo nosso crescimento. Se nós caímos, vamos buscar levantar. Porque a gente precisa de ter medo de errar, tudo bem, nós temos que evitar errar. Mas muitas vezes, nós deixamos de tentar fazer a coisa, porque não posso fazer que posso errar. Mas como nós vamos aprender sem errar, né? A queda é sinal que nós tentamos. Então é importante que façamos, nem que seja errando, mas vamos fazer para a gente ir acertando. Então não tenhamos medo de errar, no sentido de fazer. Vamos tentar não errar, não cometer erros graves, mas isso não é motivo de nós não tentarmos fazer nossos projetos que nós achamos que vai ser bem. Se nós analisarmos que nosso projeto é bom, aí às vezes eu penso, mas não posso fazer que já pediu erro. É ciência, se errarmos, a gente começa de novo. Então é importante a gente lute duramente com as nossas tendências, mas buscando eliminar os nossos pontos fracos por meio de exercício. Então, por meio de exercício, nós vamos acertando.
E com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, os nossos amigos espirituais, nós temos muito, tá? Pensando bem, gente, todos nós temos nossos tutores espirituais. Nós estamos aqui encarnados, tem os nossos anjos de guarda, depende do nome que se dá. Uns se dá o nome de anjo de guarda, mas quando nós viemos para a Terra, então tem um tutor nosso que está nos encaminhando. Quando nós chegarmos no plano espiritual, vamos ter os nossos tutores ainda de novo, que vai nos orientar, que vai nos ajudar. Então, todos nós somos amados, porque temos amigos espirituais que nos amam, e eles estão nos ajudando. Uns, às vezes, uns reencarnam do nosso lado, para nos ajudar, outros estão lá por detrás também para nos inspirar, mas sempre estamos protegidos, para que o reino de Deus possa ser estabelecido na Terra. Então, nós podemos pensar assim: nós queremos um mundo melhor? Sim, queremos. O que nós estamos fazendo para que o mundo seja melhor? Nós queremos que o mundo seja melhor para nós. Mas muitas vezes nós esperamos que alguém melhore o mundo para nós. Mas esquecemos de nós mesmos tentar fazer com que o mundo seja melhor para nós e para os outros. Eu queria te, meus irmãos, para falar que Deus nos abençoe, nos proteja, nos encaminhe. Tenha uma noite maravilhosa. E agora, nós vamos passar para a segunda parte. E eu peço ao nosso companheiro Odilon para fazer, então, o nosso autopasse, enquanto nós vamos fazer aqui na Casa Espírita. Que Deus nos abençoe, muita paz e muita luz.